Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou um dos hosts aqui do podcast da Founders Hack, junto comigo o Thiago Bessa, e esse podcast é uma proposta diferente de tudo aquilo que você já viu, então para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A ideia aqui é trazer alguns founders, como por exemplo, que eu já vou apresentar para vocês, para eles falarem um pouco não só da história deles, mas o foco, na verdade, é trazer um pouco dos hacks que eles usaram na vida deles, tanto de produtividade quanto de empreendedorismo em si, para que eles pudessem passar para os problemas. Então, a ideia aqui do podcast é para que eles contem como eles resolveram os problemas e como eles passaram por aquilo, para que você não tenha que passar. E hoje a gente está aqui com o Dani, da Hub4Pay. Dani, se quiser se apresentar um pouquinho, falar para a gente o que é a Hub4Pay. Pô, legal. Obrigado aí, Daniel, meu xará. Bom, meu nome é Daniel Moreira, né? Sou fundador e CEO da Hub4Pay. A Hub4Pay é uma empresa focada em pagamento de incentivo e premiação. Então, a gente é uma ferramenta eficiente para distribuição de pagamentos de prêmios, muito para terceiros, para indicadores, canais de venda, pesquisa. E a nossa solução, ela é a entrega de um recurso, né? Que ele pode ser ali em dinheiro. E esse recurso é na entrega do prêmio, no desenvolvimento ali do negócio que fez a venda, que bateu uma meta, que conseguiu atingir algum objetivo junto com a empresa, ou até mesmo uma gratificação espontânea da empresa, a Hub4Pay entra ali na entrega desses prêmios. É um produto bem legal e tem ganhado muito mercado. Boa, Dani. E, pô, acho que para começar aqui, acho que eu já quero te colocar numa contraparede aí e queria entender mais ou Bora. menos, né, desde o começo ali da Hub4Pay, de quando tudo começou, qual que foi o maior erro aí que você cometeu, que você vê que hoje alguns founders aí early stage têm cometido também? Olha, a nossa jornada, né, minha jornada principalmente, ela começou em vários processos, né, então tem aí uma jornada é igual, eu gosto, né, Fórmula 1 é igual, a galera olha lá o Senna quando começou ali na Fórmula 1, mas ele correu desde o kart quando era pequeno e foi passando várias categorias, né. Eu acho que no empreendedorismo tem um pouco disso também, né, a galera fala, o cara tem que falhar, o cara tem que errar, eu não acredito muito nisso, eu acho que é a persistência, né, de acertar formatos de negócio. E existem vários negócios que tem vários modelos, né? Então, cara, sei lá, o cara que tá vendendo sorvete na barraquinha é um modelo de negócio, ele paga as contas, ele consegue resolver um problema ali de conveniência naquele local para atender uma venda, sei lá, de um coco. E eu vejo muito nesse modelo. Eu acho que erros, principalmente hoje em dia, você tem mais comunidade, você tem mais acesso à informação, né? A gente está no momento do streaming do dado, então acho que é bem legal esse momento. Mas o que eu vejo que talvez foi o maior erro foi não ouvir o erro dos outros. Eu acabei, às vezes, cara, fui alertado de várias situações e tal, e eu acabei querendo pagar para ver, né? Aham. E eu acho que hoje em dia você tem muita oportunidade de conteúdos como esse, de você ouvir, de você entender com outras pessoas e criar ali um playbook, criar um modelo que você não vai errar, ou que você tente seguir ali mais ou menos métricas e track records de outras pessoas. Então, acho que o primeiro passo é que eu fui muito teimoso, assim, Uhum. cara, real. E eu quis realmente pagar pra ver. E aí, com o tempo, você vai amadurecendo, você vai melhorando e você vai entendendo que você consegue não cometer os mesmos erros, né? E é o que a gente espera, mas aí entra essa questão da evolução. Isso realmente foi uma coisa que me pegou muito. Eu tive a oportunidade de não cometer alguns erros e eu fui até ver o negócio acontecendo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Cara, eu queria até saber a sua opinião. Você comenta muito pra gente, né, da importância de, por exemplo, ter a parte de conselho ali, por exemplo, o Sandoval junto, né, que hoje tá com vocês. E aí a gente vê que hoje o founder, muitas vezes, ele acaba se deparando ali desde o D0 numa incógnita, do tipo, cara, eu trago um cara mais sênior pra me ajudar aqui no conselho, mas no D0, onde eu não tenho tanta barganha, né, pra chamar esse cara e pra ele querer estar comigo. Ou eu espero por mais um tempo ali, até eu tomar um rumo ali, até eu começar a crescer, e aí eu trago esse cara. Só que às vezes o cara espera demais, comete alguns erros e acaba até fracassando. Como é que você vê essa dualidade? Se você tiver alguma dica pra resolver isso daí, se o cara quiser trazer no começo, depois. Legal. Daniel, acho que o ponto de vir as pessoas, né, para a companhia, ele é muito uma mescla de situações, né? Eu Aham. falo que é sempre uma junção de fatores, né? Acho que o primeiro fator, né, a vinda do Sandoval, ele foi
uma questão do negócio já tá formatado, já tá azeitado, e também eu estar na busca realmente ali, né? Então eu falo que o universo ele meio que conspira para aquilo acontecer. Então, quando a gente começou a ir atrás, né, de novos sócios, de novos partners, de investidores, naturalmente acontece de você conseguir se debruçar com o Sandoval vê a tese e fala, pô, animal, quero ajudar, quero participar. Então foi meio que se preparar, né? Olhar para o mercado. Eu tive a oportunidade de 2021 para 2022 conhecer o mercado de VC, de entender como é que funciona. Achava uma loucura, falava, cara, como assim a galera põe dinheiro, investe? Como que funciona isso? Porra, né? Isso existe mesmo. E aí eu comecei a entender na prática com amigos que têm outras startups. Então, pô, tem o Felipe Spina da Maestro, tem o Edu ali da B2B Stack, tem várias outras iniciativas que captaram, que estão em alguns momentos diferentes. E aí eu comecei a me introduzir nisso. E aí com isso, naturalmente você se expõe, né? E eventualmente as pessoas começam a vir e você começa a ter esse movimento de entrar um Sandoval e outros como o Denis, que é o meu CTO, como o Felipe, que foi ex-PicPay e tá com a gente. Então, executivos e outras pessoas mais gabaritadas que vão fazer com que o negócio cresça, né? E, obviamente, assim, você tem que estar preparado para isso. Então, por mais que o modelo de negócio... O meu modelo, por exemplo, ele é muito mais low-tech, eu vi uma dor muito grande no mercado. Falei, pô, tem um problemaço aqui para resolver. E, ao mesmo tempo, conduzir com que essas pessoas venham até o negócio. E as pessoas vêm, cara, é bem legal, porque você começa a se preparar, você começa a estudar, você começa a se expor aí em eventos, em aceleração e tudo mais. E aí, obviamente, vai começar a aparecer uma galera legal, entendeu? Legal. E falando um pouco mais desse começo, né? A gente sabe que, falando até de VC, tem aquele VC tracking. Então, assim, cara, normalmente você vai começar ali com uma tese, você valida ela, faz um MVP, valida MVP, escala tal. Como é que foi essa questão de validação de vocês? Como é que você falou, né, que você viu que tinha uma dor de mercado enorme. Então, como é que foi esse momento de ver essa dor e depois de validar ela, principalmente? Legal. Na verdade, eu trabalho com esse mercado há muito tempo, né? Eu trabalho com o mercado de incentivo live marketing há mais de 12 anos, mas eu sempre trabalhei focado em tecnologia. Então, como eu trabalhei nesse mercado em paralelo, eu sempre tive uma visão ali de como que funcionava o negócio e vi todos as mudanças também da tecnologia, né? Então, você teve uma evolução muito grande antes das fintechs, depois das fintechs. E aí, quando começou a aceleração das fintechs, começou também uma aceleração muito deep tech em meio de pagamento, em mercado financeiro, em estrutura, né? Muito puxado ali com o Nubank e outras iniciativas, Neon e outras fintechs ali da época, que foram as pioneiras desse percurso, que muitas já viraram unicórnio. Começou o movimento também das estruturas de BaaS, né? De Bank as a Service, ou seja, começou a vir esse movimento e eu acompanhei tudo isso junto. Então, eu acompanhei muito o crescimento de várias iniciativas nesse período. E aí, nesse período, eu comecei a testar uma modernização do mercado. Então, um mercado que já existe há, 30 anos, Aham. muito com as agências. E aí, a gente começou a se posicionar, né, nesse movimento, eu olhando muito essa dor. Eu falei, cara, não tem nenhuma grande iniciativa, não tem nenhum unicórnio de incentivo e premiação, não tem nenhuma empresa muito grande nesse setor. As que tinham foram compradas, tiveram ali um movimento de M&A e teve uma mudança muito grande da tecnologia. Aí eu falei, eu acho que dá para validar essa tese e aprimorar o produto, aprimorar a tecnologia. Então, é uma junção de momento também, né? Então, cara, se você quer, sei lá, desenvolver um modelo de vídeo por streaming, a Netflix começou ainda validando com aluguel, né? Sim. Com envio pelo correio. Então, às vezes, a tecnologia ainda tá... E a gente tá num momento agora, por exemplo, em meio de pagamento, que a gente tá indo para a transição do cardless. Então, o dispositivo ele vai ficar cada vez mais digital e vai escalar. Então, tem muita agenda que eu olhei ali e validei isso. Eu comecei a olhar esse movimento antes de entender o que era venture capital, o que era investimento e esse modelo. Eu comecei em 2017 e a empresa ela era uma empresa totalmente bootstrapped, totalmente
tendo recurso próprio, dando lucro. E aí foi que eu vi essa virada de chave quando eu comecei a entender em 2021 ali que, pô, dá para fazer um negócio melhor, dá para captar, dá para fazer um Escalar, negócio né? gigante, dá para ter um ecossistema, escalar. E aí que eu comecei a desenvolver melhor a tese. E quando eu comecei a desenvolver isso, e aí começou a vir a galera também, começou a eu me envolver no ecossistema. Hoje a gente está no Cubo também, então eu comecei tudo ali em 2021 para 2022. Eu falo que a Hub4Pay ela foi refundada, né? Então era uma empresa totalmente low-tech, era um modelo tradicional. Eu remodelei o modelo e falei, cara, agora a gente vai montar um ecossistema. E aí foi que em 2023, aí com a vinda do Sandoval, com a vinda dos novos sócios, a gente reformulou o modelo. Eu acho legal isso daí, porque assim, o seu caso ele é diferente, porque normalmente, né, você pivota o produto. Uhum. Você praticamente pivotou o modelo de negócio, mas você manteve o produto, né? Então, assim, você saiu de um negócio que dependia muito de caixa para crescer, você foi para um negócio que depende agora de investimento e venture capital. Uhum. E aí, como é que foi isso daí em relação ao time, em relação, tipo, quais foram as mudanças que você precisou fazer para ter essa pivotada no modelo de seu negócio? Cara, isso é uma pergunta muito boa, porque realmente a gente teve uma virada de chave muito grande, né? Então, teve várias mudanças ali, pessoas saíram, novas pessoas entraram. A gente fala muito dos entrantes, mas teve também pessoas que saíram do negócio. E basicamente eu refundei o negócio. Então, assim, foi a única coisa que talvez ali a gente conseguiu manter de muito próximo foi a base de clientes, né? Que basicamente a gente. E muitos clientes também saíram, porque mudou muito o conceito, mudou muito a tese, né? Mas aprimorou. Então, por exemplo, antes eu tinha muito na minha estrutura concorrentes que hoje viraram clientes, de certa maneira. Sim. Isso é bem legal, porque eu falei, cara, eu vou fornecer uma tecnologia que a gente fala que é o Rewards as a Service, ou seja, é um barramento, eu vou ter uma API, eu vou escalar mais. Então, assim, eu mudei a estrutura, eu trouxe um time que era um pouco mais. Eu tinha um time antes um pouco mais júnior ali, não tão sênior, voltado ali para soluções do dia a dia e que atendeu muito bem, cara. A gente, porra, tem desenvolvedores até hoje com a gente ali. O Samuel, por exemplo, é um cara que tá comigo em paralelo, já trabalhou com muito projeto. E a gente pivotou o negócio e foi para um nível mais de engenharia, de tecnologia, de evolução técnica e tudo mais. Então, essa mudança realmente de refundar a empresa e ir para um modelo assim, realmente você começa a gastar mais do que você está recebendo. Então, a gente começou a investir muito para ter uma melhor qualidade, melhor eficiência, e aí se viu a necessidade de captar. Porque eu falei, cara, a gente precisa captar por quê? Porque eu preciso melhorar time, eu preciso melhorar a infraestrutura, a gente está indo para um modelo que futuramente a gente vai ter internacionalização. Eu olhei a agenda de incentivo e premiação e falei, cara, é muito grande isso aqui, tem muita oportunidade. E conhecendo muito o mercado, você entende muito a dor, né? Eu falo que uma coisa que o empreendedor tem que ter é muita empatia. Cara, se colocar no lugar do outro que tá ali e falar, puta, como que eu posso resolver essa dor genuinamente? Como é que eu gostaria que isso fosse resolvido? Então, sei lá, você pega uma companhia aérea, pô, como é que você gostaria de ser recebido na companhia aérea? Como é que você vê a experiência? Por exemplo, eu tava voando, né, e aí você fica sempre com o radar ligado. Uhum. Aí eu tava vendo lá os modelos de categoria da Latam. Eu falei, cara, eu vou criar um modelo de categoria da Hub. Eu vou criar um modelo de categoria onde o meu cliente que é maior, ele vai ter uma atenção Putz, isso é muito diferente, bom para fidelização, né? ele vai ter um modelo ali específico. E a gente mudou tanto o formato que hoje a gente tem, né, como até um slogan, que é a Hub4Pay é a fintech das agências. Por que as agências? As agências são a 4Pay antes, né? Era a empresa que eu tive muito contato, é um mercado que eu conheço muito bem e que ficou desassistido de uma solução eficiente para esse meio. E aí a gente começou a evoluir o produto. E aí é impressionante como você escala, como você dobra o volume, como você dobra o faturamento, quando você muda muito o posicionamento. E o negócio começou realmente a evoluir. Então é muito legal quando você tem essa percepção. Pô, e a gente sabe que, assim, o mundo de venture capital é um detalhe que você trouxe, né? Que você começa a gastar muito mais do que você recebe. Então, você, né, para de depender de caixa e aí você começa a economizar ao máximo ali muita coisa para poder investir de fato no produto e escalar aquilo. É, e aí eu vejo que muita gente, às vezes, começa a empreender,
e começa a ir para esse lado de startup, porque é algo que, pô, é novo, é um negócio super legal, um negócio que escala muito rápido, é desafio todo dia, e isso é uma parte boa. Só que no outro ponto, a pessoa não tem cabeça suficiente para falar assim, putz, eu não posso, não posso, né, pegar dinheiro aqui, eu não posso usar o dinheiro do investidor para comer aqui hoje, jantar bem. Posso fazer uma comida aqui em casa, mas para amanhã poder economizar, investir num produto, investir num tráfego, alguma coisa do tipo. Como é que você vê essa cabeça hoje, assim? O que que você daria de dica pro cara que tá entrando hoje e ele tá com essa cabeça do tipo, putz, startup é super legal e eu vou entrar aqui agora, mas ele não sabe ainda sobre essa questão do eu preciso primeiro economizar para depois realmente ganhar dinheiro. É muito assim, né? Eu vejo muito. O pessoal vê muita manchete, né? Aham. Então, a empresa XPTO captou tanto, a outra captou mais tanto. Pô, legal. Na verdade, é um problemaço, né? Porque é um desafio, né? Você tem ali um período de runway, você tem que, pô, fazer aquele negócio crescer, às vezes 3, 4 vezes mais, é insano. Então, você vai ter que ter uma energia muito grande, né? E parece ser muito legal, fala, puta, agora resolveu o problema. Na verdade, sempre as teses de captação, ela já tem ali algo latente que você vai ter que investir muito forte, vai ter que acelerar muito grande, e você já vai plantando isso antes. Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta, né, no modelo de Venture Capital, que vai juntar ali com outras nuances, não é só... Porque é aquilo, se fosse só a questão do dinheiro, você consegue pegar empréstimo, você pode, às vezes, rodar o negócio, fazer um teste. Eu falo que o melhor investimento e o melhor investidor da empresa é o cliente, é a tese sendo validada, é ali se você conseguir ter um produto. Também porque depende muito do produto, né? Depende do que você vai desenvolver. Então, às vezes você vai desenvolver um produto Deep Tech. Deep Tech você vai ter que ficar 2, 3 anos desenvolvendo, fazendo pesquisa, fazendo P&D ali, pesquisa e desenvolvimento, para descobrir se realmente, pô, aquilo ali vai ser um produto viável, né? Que vai dar receita. Às vezes nem é um modelo que vai dar receita agora. É um risco Às vezes muito é um grande, risco né? muito grande, é patente. Então, é relativo. Às vezes é uma tecnologia muito para o país que está ali, que vai ser uma coisa que vai para o futuro. Então, é muito relativo. Mas uma coisa é fato. Você vai ter mais um problema para resolver. Então, o que eu acho importante, né? Geralmente, para quem tá vendo o modelo de startup, o modelo de VC, cara, entenda que você vai ter um problemaço ali para resolver. Então, não é que, pô, entrou uma grana aqui na empresa e eu vou, pô, agora tá resolvido os meus problemas. O problema começou a aumentar, né? Então, tem muita coisa legal, porque eu vejo que é um ecossistema, né? Uma comunidade que eu já me vejo, cara, quando eu fizer o meu exit, daqui a um tempo, num futuro muito distante, eu vou estar investindo em outras startups. Então, estou começando Você quer agora... voltar, né? Não, eu já estou começando a ver algumas iniciativas, eu já começo a ver como é que me colocar no papel de investidor, então isso é muito comum, né, do founder, quando a empresa cria uma maturidade, cria ali uma robustez, ele faz um exit, ele vai começar a devolver para a comunidade. Isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, o que eu acho que é importante aí para a galera? Cara, olhar bem a tese, olhar bem a dor, ver o que você vai resolver. Aí dentro disso, sim, falar, pô, agora eu acho que faz sentido. E saber o que você vai fazer com esse recurso. Saber exatamente o que você vai fazer com esse recurso. Pô, quantos por cento eu vou alocar esse recurso em tecnologia? Por quê? E hoje, cara, assim, tem um hack a mais, né? A gente tem, eu falo que é o streaming do conhecimento. Então, assim, você tá com dúvida, você, pô, entra no chat GPT, cara. Nossa. Você fala uma O melhor amigo palavra... de muita gente é o Porra, ChatGPT. e você fica horas ali e ele vai te dar todo o caminho das pedras e vai te indicar tudo que você precisa para poder fazer bem feito, né? E eu acho que tem que se preparar sempre, né? Entender os prós e contras. Às vezes sua tese, seu modelo não precisa de captação, não precisa de investidor. Às vezes você consegue rodar um negócio. Eu vejo muita gente, por exemplo, no marketing digital que capta sozinho, que ganha dinheiro sozinho, que faz muita Vai grana. bootstrapping E até vai bootstrapping até lá na frente, dizer entendeu? chega. Agora, óbvio, você quer construir algo muito grande, você quer, cara, devolver não só para você, mas para tua comunidade de partners ali, pra galera que tá com você, aí realmente você tem que ir para um modelo de ecossistema.
que é o que eu olhei. Eu falei, cara, aqui, né? E a gente vê que a maioria dos unicórnios hoje, eles são ali ainda fintech, não é IA. A IA ainda tem um momento de maturidade. A gente tá no momento agora da infra. Sim. E aí, daqui da infra, você vai começar a tirar muita coisa. Então, você vai ver muita coisa mais segmentada, assim como o meio de pagamento. Quando começou a mar aberto, o meio de pagamento, tecnologia financeira, você começou a ter ali um movimento de poucas iniciativas e que foram escalando até o momento atual. E agora você já vê bifurcações disso. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com a IA. Você tem aí a infra, e aí depois você vai ter ali a bifurcação disso. Então, eu acho que saiba, né, o porquê que você das coisas, né? O porquê que você quer captar. O porquê que você acha que é legal. E aí, com E isso... muitas vezes acaba sendo até vaidade, né? De falar assim, putz, eu captei, eu tenho dinheiro de investidor, mas se você não precisa, para que você vai Exato. querer aquela responsabilidade, aquele peso atrás que vira o investidor muitas vezes, se você não precisa de investimento ou se o seu negócio não é para investida, né? Porque eu acho que o problema muitas vezes é que alguns empreendedores olham e falam assim, putz, eu preciso de 300 mil reais, vou captar aqui e vou para VC Tracking. Só que depois desses 300 mil reais ele não precisa mais. Uhum. E aí, pro investidor, já não faz mais sentido se ele não precisar de mais investimento para ir alavancando também o próprio, né, o aporte dele. Então, acho que esse, muitas vezes, é um problema da pessoa pensar muito no curto prazo, sabe? De pensar, putz, eu preciso de 300 mil reais, cara, eu vou captar com o investidor, já vou conversar aqui, pô, e daqui a 1 ano, 2 anos, sabe precisar de mais dinheiro? Não vou precisar, é só agora. Sim. Então, aí a pessoa, ela acaba, Não, muitas e vezes... acaba queimando cartucho, né? Acaba indo muito... É o famoso networking sem entrega, né? O cara vai, vai no evento, vai num negócio, mas o cara ou ele não tá disposto a ouvir, ele quer sair falando, e não tá ali para aprender. Então, eu acho que, por exemplo, acho que 2022, 2023, foram anos que eu toquei muito, né? A gente tá tocando muito forte a operação, mas foram anos que eu fiquei ouvindo, cara. Então, muitos perguntavam, você já abriu rodada, você já tá, assim, lista de espera, a galera querendo saber, e aí já tá captando. E não, por quê? Porque eu não estava preparado para captar, eu não estava preparado. Mesmo uma empresa que, pô, a gente está com, cara, 1.200 clientes, a gente está com um volume legal, já batemos um bi de TPV, a gente tem um TPV ano muito bom, a gente tem crescido isso tudo organicamente. Ainda não era suficiente para falar, cara, eu não estou preparado para tomar o tempo dos fundos, tomar o tempo dos investidores, se eu não tenho muito bem definido a minha tese. Não, e só fazendo um adendo, é impressionante como isso é bom pro investidor também. Porque quando ele ouve isso de você, ele fala, pô, esse cara tem maturidade. Esse não é o cara que tá captando aqui e vai sair gastando, não. Ele é o cara que vai captar, ele vai ter um tracking ali de do que ele vai gastar, do que ele vai fazer. E é o que eu acho que o investidor mais quer ouvir, é isso aí do founder. Ele fala assim, cara, não vou abrir agora porque eu não preciso. Daqui a 1 ano, ali eu vou precisar por causa disso, disso, disso. E quando você faz... você mostra pra ele que você já tem isso mapeado, pra ele nossa, achou o paraíso, eu acho que. E também, ao mesmo tempo, eu acho que essa construção, esse desenvolvimento, as ramificações. Você fala, cara, se eu não tô captando agora, eu tenho que me virar com o que eu tenho, com o recurso que eu tenho, e você vai sendo mais eficiente, você acaba, de alguma maneira, o ser humano ele tem essa habilidade de adaptação, e você vai achar uma forma de você construir ali. Porque, no final do dia, é o que você falou, tem muita vaidade. Muita vaidade. Tem muito empreendedor que, cara, ele foca em vaidade menos em fazer uma resolução de problema. Então, quando você olha dessa maneira, de falar, cara, eu quero resolver problema, eu quero solucionar uma dor no mercado e fazer o negócio prosperar, porque realmente ele tá sendo eficiente, aí quando você captar, você já vai ter uma maturidade de eficiência dentro da companhia, que quando o recurso entrar, ele realmente vai ser um recurso que vai ser alocado vai do ser jeito alocado certo de jeito certo e vai conseguir bater todas as metas, todas as métricas, vai conseguir bater o runway ali num prazo até melhor. Então, você vai conseguir olhar e falar, putz, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. Por exemplo, a gente mudou muito o nosso formato, a gente estava testando o modelo de benefício flexível. Eu falei, cara, não vou seguir com benefício flexível. Foi uma decisão, de certa maneira, difícil. A gente tem um produto, a gente tem clientes usando o benefício flexível dentro da Hub, mas a gente fala, a gente tem que aprimorar mais o produto. E para aprimorar mais o produto, aí sim cabe
o investimento. Para cá, cabe o investimento. Então, você começa a alocar o que a gente vai priorizar no roadmap que dá recurso, que é eficiente, e o que a gente vai colocar num momento futuro, numa rodada, numa série A, numa série B. Então, você olha e fala, cara, aqui vale para uma rodada de série A. Puta, então legal. Então, o que a gente vai precisar? Por quê? Porque você já tá vendo o roadmap, você já tem um planejamento, você já tem cliente, você tem a dor. Então, eu falo, pô, por que cliente X, que é gigantesco, tá comigo com esse produto? Porque eu sou muito bom nesse produto. Mas eu não atendo ele no outro produto. Sim. Mas eu vou atender no outro produto. Então, eu vou entregar essa melhor solução agora, porque lá na frente, quando eu tiver o cheque, quando eu tiver capacidade de fazer um desenvolvimento melhor para isso, aí eu vou conseguir ter esse cara. Cara, ontem a gente estava com uma das empresas, né, que a gente tem dentro da nossa, ali, da aceleradora, né, da New Hack, e a gente estava numa reunião ali, pô, eu vi um insight ali do Rodrigo que eu achei muito interessante, porque a pessoa sempre falava ali sobre questão de captação e que ela estava captando com X, Y e Z. Só que aí muitas vezes a pessoa, o founder ele tá olhando mais pro dinheiro do que com quem ele vai captar. Né? Acho que isso também é uma coisa importante. Então, assim, não capte só por captar e também não capte só pelo dinheiro. Então, pô, preciso de 300 mil. Ah, chegou um cara aqui que é milionário, ele tem 300 mil, ele vai me dar. Mas esse cara, ele vai te ajudar, esse cara, ele vai ter nome para trazer outros investidores. Esse cara, ele tem esse know-how e esse network mesmo de, pô, vou puxar outras pessoas aqui e dentro da sua operação eu vou poder te ajudar. Eu acho que isso é outra questão importante que as pessoas param de olhar, porque elas... É muito vaidade. Então, assim, é muito assim, preciso de 300 mil, tem só uma pessoa que tem 300 mil, pô, tá ótimo, eu vou dar 5% aqui de equity e vou sair bonito. Só que no fundo, esse cara que vai dar 300 mil, ele vai te dar o dinheiro e tá rezando para o dinheiro multiplicar. Se não multiplicar também, tá tudo certo. Então ele não vai te ajudar, ele não vai estar no dia a dia da sua operação, ele não vai... Até voltando aqui no nome, acho que é o nome que você mais fala do Sandoval, pô, é o cara que você falou, tá no dia a dia da sua operação, tá te ajudando, tá te trazendo conhecimento, trazendo pessoas. Eu acho que esse é o mais importante dentro da própria captação, né? Eu acho que a galera fala, tem que ter o money, tem que ter o smart, mas tem que ser bem equilibrado, né? Sim. Eu acho que o ponto muito importante dentro da ideia de VC é realmente o smart que funciona, né? Isso a gente tem muito hoje na Hub, a gente teve uma evolução de governança, e não só isso, cara, quando comecei agora a participar dos eventos, comecei a participar da comunidade, é impressionante como a comunidade te abraça. Então, assim, pô, às vezes uma indicação já aumenta o meu faturamento em 15%, um cliente muito grande que foi uma indicação, que isso vem acontecendo, a galera constantemente validando tua tese, quem quer investir em você já quer testar o produto, já usa o produto, então tem várias nuances ali, então esse eu acho que é o ponto principal. Quando você começa a se expor, eu falo, cara, acho que uma das principais dicas, um dos grandes hacks aí é se exponha. Vai em eventos como a New Hack, vai em eventos como o Cubo, começa a falar com a galera, e aí se a galera te perguntar, cara, fala, eu quero aprender, quero entender. O Terron recentemente falou pra mim, né? Falou, pô, tinha um cara lá que tava com uma tese, e os caras falaram, cara, essa tese isso é ruim, mas você é legal, vai buscar outra coisa aí que a gente investe em você. Porque no final do dia, o investidor, cara, ele também não tá investindo, obviamente, ele investe no negócio, ele investe ali, muitas vezes tem fundos que são agnósticos e tal, mas ele investe no empreendedor, no founder. Cara, se você for um cara chato, se for um cara que você não vai ter ali aquela frequência, aquela energia que vai fazer o negócio acontecer, o cara não vai investir em você e ninguém vai te abraçar, você não vai conseguir trazer grandes talentos. Porque no final do dia também tem isso, né? Pô, startup, às vezes você pega um cara hoje que o cara pode trabalhar num Google, pode trabalhar num Facebook, numa Meta, e o cara fala, eu escolhi trabalhar com você por quê? Porque ele sabe que o negócio vai crescer. As pessoas que estão na Hub, muitos do nosso time hoje, que a gente vai ter ali, vai oferecer vesting, a galera vai entrar, vai ter as ações, ele tá olhando o futuro. Se eu chego pro cara e falo, não, minha empresa não vai, minha startup não... Não, cara, eu tô construindo um negócio que vai ser o próximo unicórnio. Assim, mas sem ter dúvida disso. É muito claro na minha cabeça que daqui 4, 5 anos, a gente vai estar muito bem tracionado. Por quê? Porque é aquilo... O investidor vai falar assim, cara, eu não vou investir nisso por causa disso, tem que arrumar aquilo. Eu falo, beleza, eu vou corrigir. Então, eu tenho muito isso é uma cultura nossa de corrigir tudo muito rápido, de ajustar, de falar, cara, beleza, vou melhorar. Então tá, mas me dá um feedback, de entender o que eu posso ajustar. Então, não é que você não captou agora, você não fez agora, é o fim. Não, legal, obrigado, vou melhorar isso, ou vou mudar a tese, ou vou mudar um negócio. Mas estar no meio disso já te expõe e já te prepara
Pra quando você vê um problema, vê uma dor, e você olhar, desenhar e falar, puta, criei um produto, agora eu vou captar porque faz sentido eu captar. Tem que fazer sentido. Tem que fazer Senão não sentido, tem porquê. senão não tem porquê. E Entendeu? outro ponto que você trouxe que é importante também, é a importância de saber vender, né? De saber sentar numa mesa, conversar, falar do seu produto, saber fazer a conexão entre você e o investidor. Acho que isso também é uma questão bem importante que muitas vezes acaba sendo deixado de lado, porque a gente olha muito pro founder super técnico, mas é bom você ser técnico, é bom você entender o assunto, mas também é muito importante você saber falar sobre aquilo, você saber vender aquilo ali. É o que você falou, cara, quando você fala sobre unicórnio, você fala com convicção. E você sabe que isso é importante, porque assim, você conhece o seu produto, você sabe que ele é bom, você sabe vender ele, que assim, é super importante. Então, acho que isso também é outro ponto que vale a pena ressaltar, né? Eu acho que, cara, tem assim, uma galera muito boa, tecnicamente. Eu vejo que a galera, às vezes, foca muito mais na questão técnica, e tá tudo certo. Mas você tem que buscar, e tá tudo bem também se você falar, cara, eu não sou um cara bom com pessoas, eu não sou um cara... Mas você vai ter que ter um sócio, vai ter que ter um co-founder, você vai ter que ter alguém junto do teu lado que é bom. Então, pô, eu tenho um cara hoje do meu lado que é muito mais técnico do que eu tenho um outro cara que é muito mais finanças, muito mais governança. Cara, eu nunca toquei uma empresa com 1.000 funcionários. Aham. Esse cara tocou. Então, esse cara, ele sabe, ele tem o track record. Então, se associar também. Isso da comunidade é legal, por quê? Porque às vezes você vai encontrar esse cara mais vendedor. Você vai encontrar pessoas várias pessoas já falaram, pô, cara, você vende bem. Pelo fato de eu ter um repertório técnico, né? Eu não sou tão deep técnico, mas eu já desenvolvi, Sim. já fui programador, já fui desenvolvedor. Mas em paralelo, eu desenvolvi muita questão comercial. Eu tive muito que vender, ir pra rua. Então, vender no final do dia, acho que é um dos principais pontos. Em relacionamento. Construção de relacionamento de longo prazo. Cara, isso é a melhor coisa, porque as pessoas vão te apoiar, você estando no lugar certo, na comunidade certa, isso vai te ajudar muito a desenvolver. E aí é aquilo, se você não é o cara, fala, cara, assim, primeiro que você tem que aprender a vender, por mais que você não... Porque você vai ter que vender cara, sei lá, você é CTO, você é técnico, você vai ter que trazer outros desenvolvedores. Você tem que vender pro teu time, teu sonho, você tem que vender para você a tua ideia, não O é? founder que você É, também é bom e faz sentido pro time. então assim, as pessoas hoje que compraram a Hub, quando eu chego pro investidor já tá muito tranquilo, porque eu já tenho pessoas que estão vestindo, que compraram a empresa, que poderiam estar ganhando muito mais em outras companhias, mas que eles estão falando, não, cara, eu vou ganhar um pouco menos aqui agora, mas meu variável no futuro, as ações que eu vou ter aqui vão valorizar, então eu sei que a empresa vai crescer e eu vou ficar aqui. E esse cara muitas vezes investe no founder, que é você, que tem que saber vender, e sabendo vender, o cara investe muito mais, né? Quase um Exatamente. ciclo ali que vai. Então, os primeiros investidores da companhia é o teu time. É isso que a galera tem que entender. E principalmente o teu Cara, eu co-founder, o gostei teu muito braço dessa direito. frase. É Gostei isso, dessa cara. O frase. primeiro investidor da tua empresa é o teu time. Não tem como se a galera não comprar a ideia. E eu falo comprar genuinamente. Hoje, assim, eu não consigo nem ter o direito de não acreditar no meu negócio. E é muito confortante isso, porque às vezes o empreendedor, cara, o piano é pesado. Às vezes você acorda um dia e fala, puta, meu, deu ruim aqui, deu um bug. E quando você é meio obcecado, meio neurótico em dar a melhor experiência pro teu cliente e dá um problema, cara, ninguém tá imune a não ter problemas. Mas você fica frustrado, que você fala, cara, eu gosto muito, né, de pegar o Senna, né? O cara ficava frustrado quando dava um problema no carro, quando tinha qualquer coisa. Por quê? Porque o cara é obcecado em excelência. Quando você tá... Perfeccionista, né? E é realmente um problema, porque quando você tá obcecado em excelência e você tem hiperempatia, eu tenho muito isso, né, cara? Eu sou um cara muito anfitrião. Então, às vezes, eu sou aquele cara, quando tá no lugar e eu vejo alguém que tá incomodado, eu fico incomodado. Aí eu vou lá, vou querer entender por que o cara tá incomodado, né? Então eu tava numa festa, eu falei, pô, cara, por que você tá com essa cara? Não, pô, briguei com a minha namorada. Ô, deixa eu ligar pra ela. Ô, porra. E aí, Vamos te ajudar, vamos fazer aqui. porque ele não me avisou. Cara, eu fiz a mina vir pra festa. Caraca. Fiz ela chegar lá com o brother. Falei, cara, vocês não tem que brigar e não sei o quê. Aí todo mundo ficou bem, eu fiquei bem. Então eu sou esse cara. Então se eu vejo que tá algo ruim, algum problema, isso acaba me incomodando. E esses traços, né, eles acabam levando pro negócio. Então, assim, às vezes você tem uma startup que é muito técnica, mas não tem ninguém que vende. Eu vejo muito isso, cara. Eu pego o exemplo do Bill Gates, né? A Microsoft tinha lá... o cara que desenvolveu o DOS, ele era um cara que não sabia vender o próprio software. O Bill Gates pegou, comprou, falou, cara, eu vou licenciar isso aqui, vou vender melhor, vou ajustar, e o negócio virou um monstro. Então, eu acho que é uma junção. Tem que ter o cara, assim, que não complementa, né? Que complementa ali uma coisa que você não tem. Porque se também os dois são iguais, é um problema.
Isso é muito, Tem que ser complementar, né? muito ruim para qualquer iniciativa. E principalmente é isso, cara. Vender o teu negócio, vender o teu projeto para quem vai estar compondo o teu time. Não, acho legal isso E aí, daí. paralelo, o investidor vai comprar também. E você vê que, por exemplo, você trouxe do Bill Gates, né? Você vê o Steve Jobs, cara, ele era isso, assim, ele era o cara técnico, muita gente fala que não, ele era só comercial, não, ele era um cara técnico, ele entendia de programação, ele entendia da parte também de caligrafia, né? Ele entendia ali da parte de desenho e tal, mas ele era super perfeccionista. Eu acho que, assim, um dos maiores, que eu pelo menos considero os maiores talentos que o Steve Jobs tinha, era falar em público. E aí, pô, você lê a biografia dele, você vê os estudos que fizeram, né? Você vê que o Steve Jobs, ele sempre tinha uma mania que era, ele chegava ali 1h30, 2 horas antes no local, ele ia pro palco, fingia que tinha as pessoas e fazia a apresentação. Pra quê? Pra ele não ficar olhando pro slide, pra ele fazer do tempo certo, no jeito certo, usar ali vários gatilhos, né? Então a pessoa poder experienciar o produto e tocar no produto, ancorava preço e depois jogava abaixo. Ele fazia uma forma, uma técnica muito boa, mas é o que você falou, pelo perfeccionismo e pela forma de que ele queria vender. Era o principal ali que ele queria fazer, era vender a ideia dele primeiro, para as pessoas comprarem aquilo ali, ele ganhar o dinheiro do cliente, usar o dinheiro do cliente para desenvolver depois o produto. Então acho que isso é extremamente importante até na hora que a gente fala de pitch, né? Então muita gente vai fazer pitch, pô, é 5 minutos. Ah, vou fazer 10 que o investidor deixa. Cara, não é bom. Ah, vou fazer 3 aqui então. Não. 5 minutos faz em 4,59, assim, faz cravado. Porque uma coisa que eu gosto muito é quando a pessoa faz um pitch muito curto, a gente sempre fala, né? Deixou o dinheiro na mesa. Porque tinha muita outra coisa que você podia colocar ali e você não colocou. E o investidor não viu tanto valor por causa disso. Então você deixou o dinheiro na mesa. Então a importância também de. Não só na hora que você vai conversar e conhecer para fazer o networking ali, você saber vender, mas até na hora de realmente captar, na hora de você sentar ali, se você ficar falando só tecnicidade assim, a pessoa ela vê que você é um cara que entende, mas no fundo ela vê que você é um cara que não sabe vender. Então é importante você saber usar aquela técnica, né? Pô, explica para uma criança de 5 anos agora isso. Vamos ver se você consegue explicar. Acho Não, que e isso hoje você consegue pegar e falar pra IA te ajudar a fazer isso, né? Sim. Então, acho que eu falo, cara, que o principal ponto é quando você vai vender, isso é um hábito que eu tenho, né? E hoje, pô, com a tecnologia você consegue fazer isso de forma muito fácil, é que você tem que se preparar. Não adianta você querer começar a desenvolver algo e queimar cartucho e falar com um investidor, falar com alguém, se você não se prepara. Então, pô, quem que é esse fundo? O que que eles fazem? O que que eles já investiram? Então, cara, quando você se prepara, fica muito mais fácil. Você fala, pô, esses caras aqui investiram em tal startup. Legal, é parecida com a nossa. Pô, o que que essa startup fez? Cara, eu tenho uma mania, às vezes eu entro no Web Archive para ver o que que os caras mudaram do passado. Eu olho o site dos caras, eu olho o site dos caras em 2015. Pô, os caras eram outra tese, os caras faziam outra coisa. Quem que são os founders aqui? Quem que gerencia? Quem que lidera? Então, estudar com quem que você vai falar. Pô, eu vou olhar, vou stalkear. Cara, você tem ferramenta, você vai no LinkedIn, entendeu? Às vezes o Instagram do cara é aberto, o cara posta conteúdo, você pode acompanhar o que o cara tá falando. Então, quando você se prepara, é muito mais fácil. E aí, quando você for fazer o pitch, de fato, você vai estruturar ali uma cadência que vai fazer sentido para quem está ouvindo. Muitas vezes eu pergunto para o cara, antes de responder o que ele quer saber sobre a minha empresa, com uma pergunta, eu falo, o que você faz? Uhum. O que você trabalha com o quê? Ah, por quê? Porque aí eu consigo explicar num cenário fácil. Então, por exemplo, o modelo de incentivo e premiação, ele tem um soft skill complexo. Então, quando eu vou falar para minha mãe, ou quando eu vou falar para o investidor, É diferente. É diferente. Então não adianta eu falar sempre da mesma maneira, né? E aí isso muda muito também. Com quem que eu tô falando, como eu vou falar, qual é o timing, qual que é a tese, né? Qual é o objetivo. O cara tá escutando muita coisa. Então, cara, imagina, como que eu vou me destacar? Como que eu vou fazer um diferencial, a marcação que o cara vai lembrar de mim? Isso faz diferença. Quando você cria contexto pro cara lembrar. O cara às vezes pode não lembrar seu nome, não pode lembrar, mas vai lembrar da tua camiseta amarela chamando a atenção de estar todo mundo de preto. O cara vai lembrar que você deu um folderzinho, né? Outro dia um cara me zoou, falou, pô, você tá em 1910. Eu falei, cara, ninguém deu folder aqui, eu dei folder. Converteu. Tem um QR Code ali. Isso é muito então bom. A galera fala, cara, pô, o cartão. Pô, é legal, às vezes o cartão não é pra... Às vezes a gente tá em evento, se dá o cartão físico, o cara vai pegar e vai guardar no bolso. Aí o cara vai tirar do bolso e vai, puta, lembrei desses caras. Nem que seja pra ele jogar fora, ele vai ler pelo menos, ele vai ver o nome de novo. Exatamente, eu tô dando exemplos assim. Pra ficar na cabeça da pessoa, né? Pra ficar na cabeça da pessoa, né? Então, pô, eu, por exemplo, era um cara bem low profile com relação ao Instagram. Eu comecei a
postar coisa. Eu comecei a minha rede, cara, quando eu comecei a mexer, abri, que eu converti, né? O meu Instagram era fechado, eu abri o Instagram, mudei todo o formato do meu Instagram. Eu tinha, sei lá, 300 pessoas no meu Instagram, hoje eu tô com 1.040 pessoas mais ou menos, e tô desenvolvendo conteúdo. E a galera engajada, a galera acompanha. Às vezes a galera, eu nem sei, às vezes a galera fala, pô, eu vi lá que você postou que você tava viajando e tal, eu vi que você foi no evento tal. E isso é legal, cara. Você vai desenvolver. Mas assim, genuíno, sabe? Não é aquela Não é coisa forçado, né? forçada, não vou postar o dia Que é do a pior índio. coisa que tem é isso. Vou colocar alguém pra ficar mexendo. Não, é autêntico, né? E a galera gosta disso. Então, acho que é um pouco isso, cara. E aí você vai fomentando ali relacionamento com a galera e vai desenvolvendo. Então, assim, esse é um hack importante, tá? Saber com quem você vai falar, cara. E se preparar. Se preparar. Se for o primeiro, você treina. É o que o Steve Jobs fazia. E aí, o cara não começou bom, velho. Não, O cara era malquisto. O cara chegava trabalhou na Atari lá, o cara trabalhava de madrugada porque o cara fedia, o cara era muito malquisto, andava sem, era sem mal tênis, falado, né? e aí você vai aprimorando. Tem várias fases do Steve Jobs. A galera fala, aí tem a galera que fala, eu vou me vestir todo de preto. Falou, cara, o Steve Jobs no começo da carreira dele, quando a Apple ainda tava crescendo, quando tava captando, ele ia com gravata borboleta nos eventos. Só pra chamar atenção. Então ele não é que. Existe um momento também. Eu também tive muito isso, sabe? Falar, puta, cara, eu quero ser o Steve Jobs, eu quero ser, né, o dono da Unilever. Então eu vou fazer igual esse cara. A galera tem muito disso, né? Tem. Não, você tem que fazer o seu momento, o lugar que você tá, adaptar aquilo, sabe? Então, tipo, cara, Você tá pode no... usar como exemplo, mas adapta pro que Exatamente. você sabe fazer, né? Você tá no Seja Brasil, natural. seja natural. Você tá no Brasil, cara, você vai usar o método Brasil. Você vai, entendeu? Não quando chegar num momento, talvez faça sentido, mas cria o seu formato, cria a sua autenticidade. Isso é legal. Boa. Isso é legal. E a galera percebe quando o cara é autêntico, quando o cara tem o jeito dele, quando o cara tem um desenho dele. Não tem como. Eu fico acompanhando muito a galera que é humorista que fica imitando os caras, né? Aí você vê pelo humorista os trejeitos do cara. Tipo, daquele ator, daquela pessoa. Sim. E é muito interessante. Todo mundo tem uma impressão digital. Uma Então, característica muito própria, né, pessoal? pega as coisas que a galera gosta, que, tipo, faz feedback, pergunta pra galera, pô, o que você acha legal do Daniel? Cara, e aí a galera vai... Isso é muita psicologia. E aí a galera vai falar, pô, isso aqui é legal, pô, isso aqui é zoado. Você vai aprimorando, e aí você fala, putz, isso aqui eu vou criar uma assinatura minha. E aí, cara, você se destaca, Isso é entendeu? muito bom. Isso é muito bom. E caminhando agora pro final, né, Dani? Pra também não te atrapalhar aqui, mas... Imagina. Cara, eu agora, né, a gente mais próximo aqui, eu vejo que sua vida é muito corrida. Então, assim, cara, tem hora você tá viajando pra evento, tem hora você tá no evento de São Paulo, você tá na Hub, você tá sempre rodando. E uma coisa que a gente sempre pergunta aqui pros founders é quais são os hacks de produtividade que você tem, assim, que você acha que é importante? Porque você tem o founder muitas vezes que, putz, o cara ele vai estar ali, ele vai dedicar e vai ser workaholic. Pô, o cara perde família, perde amigo, perde namorado, perde tudo, mas ele não perde a empresa e acho que isso é ruim, porque a pessoa ela acaba se distanciando muito e depois pra voltar é difícil. E tem aquele cara que quando vê que precisa fazer isso, o cara larga a mão de tudo porque ele acha que ele não vai conseguir. Então assim, vamos achar o meio termo e como é que você achou o seu meio termo, né? Cara, eu acho que o primeiro passo é gerenciar as expectativas, né? Eu acho que comunicar para as pessoas, eu acho que uma coisa que eu vim desenvolvendo com o tempo, muito principalmente a questão emocional. Então, cara, eu sou um cara que eu inclusive falo muito sobre isso, sobre terapia, sobre cuidar da cabeça, uso muito também a questão do estoicismo e gosto muito de planejar coisas realistas, né? Então, como que eu desenvolvi isso? Estoico é muito legal. Eu sou uma pessoa, cara, extremamente imperativa. Sou uma pessoa que tem, né, que tem uma agenda ali desenhada, então, senão eu tenho dificuldade. E aí eu fui desenvolvendo isso muito na psicoterapia também. E aí, com o tempo, você vai olhando e falando, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Mas acho que o principal é ter uma agenda. Ter uma agenda e gerenciar a expectativa. Vai ter um momento na vida do founder que vai ser, cara, porrada. Não vai ter jeito, vai ser intenso, vai estar viajando. Então, as pessoas próximas de você tem que estar cientes que isso vai acontecer. Então, as pessoas que estão próximas a mim, principalmente família, os meus filhos sempre que estão comigo, às vezes eu levo eles para evento, eles têm a camisetinha da Hub, eles estão junto comigo e eles sabem, entendeu? Porque hoje a gente ainda tem também a tecnologia a favor, então, cara, eu falo que o tempo de qualidade é importante, eu posso ligar por vídeo, eu posso mandar áudio, eu posso falar com eles
em vários momentos, né? Hoje eu tenho, por exemplo, a app da escola, eu fico acompanhando como é que tá o desenvolvimento deles. Então tem várias coisas ali, mas principalmente gerenciamento de expectativa. Então, a minha família hoje sabe o que o Daniel tá fazendo, o que eu tô construindo. Eu deixei claro, eu falei, cara, eu tô nessa jornada, é de longo prazo, e eu gerencio muito isso com eles. Eu falo, ó, vai ser intenso agora, vai ser porrada, vou estar viajando muito, preciso do apoio de vocês, porque eu tô construindo algo bem legal e eu preciso que vocês saibam disso. Esse é o primeiro ponto. Dentro de casa, vamos falar assim, ferramenta, eu acho que, cara, tenho pessoas que me ajudam muito, então também, sempre que puder ter apoio. Então, desde a Maria, que me ajuda em casa, cara, a Maria ajuda com organização, ela ajuda o que dá para mim terceirizar, eu terceirizo. Na empresa, tem a Fábia, que me ajuda muito com a parte de, administrativo, de agenda operacional, que é o braço direito ali para organizar, vai para cá, vai para lá. O Sandoval também, que, então pessoas mesmo que vão falar, cara, eu acho que faz sentido ir para cá, vamos discutir isso. Não faz sentido para esse evento, faz sentido para esse evento. Olhar a intencionalidade daquilo, de médio e longo prazo também, tudo com muita intencionalidade. Então, eu programo e agenda muito em cima disso. E de ferramentas, eu acho que principalmente, cara, o que eu uso muito, assim, é WhatsApp, agenda. Eu tenho uma ferramenta muito boa, chama Timo. É um app animal, ganhou prêmio da Apple ano passado. Eu sei qual que é. O Timo é muito bom, principalmente para quem tem TDAH, déficit de atenção, quem tem problema com timing, com horário, porque ele coloca as suas agendas nos blocos de tempo. E quando você tem tempo vago, ele mostra que você está com tempo vago, e ali você pode encaixar alguma coisa. Ele mistura um pouco de técnica Pomodoro, né? Com calendário, ele sinca com o seu calendário. Então é uma ferramenta fantástica, uso bastante. E em resumo é isso, cara. Eu acho que deixar muito claro com o time e com as pessoas próximas a você que vão ter momentos que você vai precisar equilibrar. E hoje, assim, com a tecnologia, eu consigo ter essa flexibilidade de qualquer lugar. Eu consigo fazer uma reunião, eu consigo fazer uma call, eu consigo, né, trabalhar em paralelo, ter a organização. Então, eu acho que isso é o principal ponto, independente do lugar que eu esteja. Boa. E, queria te fazer mais uma pergunta também. A gente sabe que hoje é quase que uma contradição, né? Aí ela veio e a gente falou assim, putz, agora vai ficar mais fácil, vamos ter menos trabalho, vai ser mais simples. E tá todo mundo indo pro caminho contrário. Então, assim, não, vai ter mais trabalho porque vai ficar mais, a régua vai subir. Você, por ter mais tempo, vai ter que usar esse tempo para você melhorar ali o seu prompt, para você deixar qualquer forma de AI ali mais robusta. Então, assim, linkando aqui já, né, duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira, assim, para esse lado de produtividade, como é que você acha que fica legal, né? Olhando para AI, você tem essa pressão no seu dia a dia, e aí eu vejo que muitas, né, outros fóruns que já vêm aqui falam, cara, eu tenho um time ali que é, sei lá, 7 da noite até às 7 da manhã do dia seguinte, eu não olho para trabalho, não importa o que aconteça, eu tô com a família, eu tô aproveitando. Se você faz isso, ou se você tem outra adaptação, como é que funciona o seu dia a dia, Dani? E aí, olhando para AI também, queria entender um pouquinho, né, na parte de pagamento e benefício, o que você olha de futuro, né? O que você vê de tendência aí que talvez alguém que queira empreender ainda não tenha uma ideia, ele pode começar a olhar ali e falar, pô, acho que isso aqui é legal. Legal. Cara, eu acho que o principal ponto, né? Vou falar, respondendo sua pergunta com relação a se eu separo, não? Se eu estiver na balada, eu falo da Hub, eu não separo. Por que que eu não separo? Porque não tem como. Eu acho assim, quando a galera fala, de tal horário a tal horário, eu não falo de trabalho. Cara, se eu olhar e tiver uma oportunidade, tô num evento, tô num lugar, tô num restaurante, eu falo, pô, a minha cabeça, ela tá sempre olhando oportunidades, né? Isso é meu. E eu misturo, né? E eu acho que essa é a graça. Ao mesmo tempo que às vezes eu gosto muito mais de ir em eventos de negócio atrelados a uma experiência do que necessariamente só ir num evento ou só ir numa experiência. Uhum. Então, acho que se tiver a junção do útil ao agradável, muito melhor. Então, mas aí é um ponto de vista meu. Mas eu não separo nada, cara. Eu acho que tudo tem intencionalidade. Então, pô, se eu faço meu treino,
no meu treino, às vezes na academia, eu tô falando de negócio, e ao mesmo tempo eu tô treinando, e eu tô mesclando isso e falando, pô, eu vou melhorar minhas decisões, eu vou tomar melhores decisões do treino. Então, tudo tá mesclando ao negócio e a minha intencionalidade do que eu quero fazer para crescer. Então, eu acho difícil você pegar um cara, assim, muito... um negócio que está em expansão, ele falar que ele separa. É difícil. Eu acho que talvez em momentos diferentes ou formas diferentes, mas eu falo que eu tenho esse privilégio de gostar muito do que eu faço, de amar realmente o que eu faço, então eu não vejo tanto como um mega trabalho, eu vejo mais como... É um prazer. Um prazer, exato. E aí, na verdade, o que eu tenho que repudiar repudiar não, dosar, é que eu tenho que mesclar as outras coisas da minha vida, que também eu gosto muito, e eu tento juntar. Se eu conseguir juntar, melhor ainda. Se eu conseguir envolver minha família junto, não digo nos negócios, mas de, cara, pô, vamos tentar mesclar aqui e tal, e eu consigo fazer isso. E, obviamente, eu tenho momentos ali, cara, que eu não Dá uma acabo... desligada. que eu não tô falando 1000% de negócio, que eu tô focando... eu estudo muito, por exemplo, a questão educacional, ver como é que eu posso educar melhor meus filhos, como que eu posso aprimorar alguns aspectos de educação. Eu gosto também muito de educação, porque eu estudo o tempo todo. E gosto muito de história, gosto muito de tecnologia e outros assuntos. Então, às vezes eu vou, mas sempre vem ali, pô, isso aqui podia investir aqui, podia trazer ali pra Uma pulguinha Hub. atrás da orelha. Sempre fica, né? Mas é isso, eu acho que esse é o ponto. E, pô, Dani, respondendo a pergunta aí pra galera sobre IA, cara, do D0 que saiu, a OpenAI lançou o ChatGPT, que você podia entrar ali no teste, eu comecei a usar muito, e eu venho fazendo muitos experimentos, fiz alguns cursos de engenharia de prompt, e é bem legal, cara. É bem legal porque, na verdade, eu falo, né? E isso é uma coisa que eu sempre vou repetir. O mundo tem muito problema para resolver. E a gente vai acelerar a resolução de problemas. A gente vai ser mais produtivo com relação a isso. A galera tinha muito essa coisa, pô, o Google vai acabar com a biblioteca, sei lá, vai acabar com... E, de fato, algumas coisas elas mudam. Mas a gente já faz meio que o uso o Google, na verdade, né, a indexação de busca, ele era uma forma de você buscar o conhecimento rápido para determinadas dúvidas, Sim. né? Então, por exemplo, que nem saúde. A galera fala, pô, tô com uma dor, o cara já é no Google, ia ver lá a doença, vou morrer, né? Deu ruim. Deu ruim. Mas sempre teve essa interação. O que melhorou é que aperfeiçoou isso. Então, você tem ali o que eu falo que é o streaming do conhecimento. Você consegue ter ali uma intenção de dúvida e ele vai te trazer uma resposta muito mais eficiente daquilo. Cara, eu acho que é isso. Você vai ter ali assuntos que você não domina, mas não tem como. Aquilo que você precisa desenvolver, você vai ter que colocar produtividade. Então, você vai colocar... produtividade não, perdão. Intencionalidade. Então, aquilo que você vai precisar estudar mais, por mais que ela vai acelerar o processo, não muda o formato. Vou dar um exemplo. Hoje, você aprende inglês com o ChatGPT usando em um dia? Não. Não, já não. Você vai acelerar o processo de aprendizagem de inglês. Tem coisas, cara, que demandam track record, não adianta. Não tem como falar, porra, eu li um artigo por cima sobre VC, eu conheço de VC. Não, você vai ter que ir em evento ainda, você vai ter que conversar com a galera. Então, a IA, ela vai potencializar isso, mas ela não vai tirar o fato de que tem coisas que você vai precisar ter track record, você vai ter que ter timing para aquilo entrar na cabeça, entendeu? Então, acho que é um pouco Perfeito. isso, cara. Eu uso muito. Recomendo. Não sei quem não usa, que é louco de não usar. Se não usa, tem que começar, pelo amor de Deus. Mas eu acho que tem muito problema para se resolver. A IA, ela é uma ferramenta que potencializa isso, apenas. Boa, fechado. Dani, queria te agradecer então por ter topado participar aqui do podcast, não só do podcast, mas das outras iniciativas que a gente tem. Para você que não sabe, a gente tem uma iniciativa, né, chamada New Hack Journey, tem a comunidade, a gente tem o New Hack Lab também, que é a nossa aceleradora, a gente tem uma infinidade de iniciativas aqui, e o Dani é um dos nossos parceiros aí que faz parte de grande parte delas. Então, se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais a fundo a New Hack, de querer entrar na comunidade, de querer estar perto, não esquece, aqui no link da descrição já tem o link ali da comunidade, é só acessar, 100% gratuito, a gente está com mais de 500 empreendedores lá dentro, que trazem ali diariamente histórias, relatos, insights, dúvidas, oportunidades de emprego, o que você precisar. Então,
Queria te agradecer. Se quiser falar um pouquinho só agora, né, do seu Instagram para o pessoal seguir, da Hub4Pay também o pessoal seguir LinkedIn, Instagram, fica à vontade. Pô, obrigado, Dani. E, cara, já quero deixar aqui os parabéns aí pela iniciativa da New Hack, vai crescer muito. A gente é muito feliz de ter começado junto com vocês aí nessa iniciativa, de várias maneiras, né? Tanto com a Hub como com o Daniel participando mesmo. Eu também aprendo muito o tempo todo, os eventos são muito bons, então, galera, acompanha, de fato, é muito bom. Bom, meu nome é Daniel Moreira, como eu falei no começo, vocês estão aí na descrição. Meu Instagram é damoreira.fx. Lá eu posto um pouco de bastidores, um pouco da vida real, né, de um empreendedor, né, muitos eventos que eu vou, dos locais. Inclusive agora eu vou estar indo pela primeira vez lá para Califórnia, no Vale do Silício, É bom, hein? com o Terron, então também vai ser bem legal. Pretendo criar um conteúdo um pouco mais real, né, de um cara que sempre teve o sonho de estar ali, então acompanha que vai ser bem legal. E, cara, é isso. A Hub4Pay é hub4pay.io. A gente é uma empresa de incentivo e premiação, então sua empresa que precisa pagar um prêmio, precisa gratificar alguém, segue lá, acompanha a gente. Com certeza vai ter alguém na tua companhia que você vai precisar premiar aí e a gente pode ajudar vocês com isso. E é isso. Muito obrigado aí pela iniciativa da New Hack. Super feliz de estar aqui e vamos pra cima. Fechou. Valeu. Até o próximo episódio.